Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, e mais uma vez nos encontramos aqui para o exercício devocional. Estamos aguardando os irmãos chegarem. Graça e paz, mami, bom dia. Graça e paz, Dulce. Graça e paz, Carmen. Nunca me deixou quando mais precisei, você esteve aqui. Graça e paz, Jéssica. Eu sei bem quem és, você quem me salvou, e eu nunca mereci. Me encontrou no deserto, me tirou da escuridão, Graça e paz, Eliezer. Bom dia, meu velhinho. me levou a sua luz, me deu um novo coração. E eu nunca vou te deixar, você não me deixou. Para onde eu irei? Sem ti eu nada sou. Graça e paz, Três Dobras Music. Olhando pra sua cruz, Café Letrando, bom dia, graça e paz. onde eu devo ir? Sua graça me alcançou, e eu não posso resistir. Em instantes nós iremos iniciar. Eu nunca vou te deixar. Amém, querido. Tua presença enche-me da tua paz. Eu quero habitar Amém. em doce amor. Guia-me, tua presença enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Guia-me, tua presença enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Guia-me, tua presença enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Eu nunca vou te deixar.
Graça e paz, Cíntia, Adriana. Eu sei bem quem és, você quem me salvou. Graça e paz, Betânia. Nunca vou te deixar. Graça e paz, Bel. Graça e paz, Danúbia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos, amados irmãos e irmãs presentes. Mais uma vez aqui temos a alegria, privilégio, a satisfação, irmãos, de que apesar do isolamento social forçado, Deus nos concede a graça e o meio tecnológico em que podemos ter essa aproximação e a gente ter o privilégio de orarmos juntos, compartilhar a palavra de Deus, o que é extremamente importante para a nossa edificação, consolo e exortação espiritual. Vamos mais uma vez iniciar o exercício devocional com oração e depois nós estaremos com muita alegria compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Bendito Deus, Pai, Deus de amor, em Tua trina presença, Pai Santo, Teu povo que se chama pelo Teu nome, mais uma vez, alegremente se reúne, cada um em seu devido lar, mas com um coração, ó Deus, com um só sentimento, com um só pensamento de glorificar, de exaltar o Teu nome, de buscar, ó Deus, ardentemente a Tua presença. Pai Santo, nós somos felizes e estamos alegres, não só pelo privilégio da Tua trina presença para conosco, mas pela alegria da salvação, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, porque somos alvos do Teu amor redentor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor realizou a mais magnífica e grandiosa e sublime expressão de amor que a humanidade possa conhecer. Nós louvamos, ó Deus, o Teu nome, porque sabemos que só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. E mais uma vez, ó Deus, rogamos a iluminação do Teu Espírito, o Espírito Santo da promessa, esse em que nós habita, para que entendamos, ó Deus, que venhamos a compreender as Sagradas Escrituras, e que pelo mesmo amado Espírito que nós habita, sejamos capacitados a pôr em prática aquilo que o Senhor Jesus nos fala, a fim de que, ó Deus, em nós o caráter de Cristo venha resplandecer, que Cristo seja visto em nós e que o Deus, sim, o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Mirla. Graça e paz, Helenice. Coisa boa tê-la conosco. Graça e paz, Ione. Deus vos bendigam. Vamos estar lendo, meus amados irmãos, Carta aos Hebreus. Especificamente no capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Onde nós estaremos fazendo a leitura dos versos 19 a 25. Hebreus 10, os versos 19 a 25, que tem por título O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. E diz assim o texto sagrado: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, e tanto quanto mais vezes que o dia
se aproxima. Que Deus, para o louvor do seu nome, mais uma vez, nos fale pelos lábios do nosso Salvador. Meus amados irmãos, nós temos aqui um texto que nos mostra a grandeza, a magnitude do privilégio que eu e você, que nascemos de novo, temos. Basta nós nos lembrarmos de toda a ritualística, né, realizada no Antigo Testamento, que por meio do sacerdote havia esse trabalho de intermediação, onde era feito o sacrifício pelo perdão dos pecados anual, aquele animal era aspergido ali, o seu sangue no altar, tal, coisa que todos nós conhecemos e entendemos como funcionava no Antigo Testamento, mediante o próprio testemunho da palavra de Deus. Então havia a necessidade de ter um intermediador. E hoje, quem nós temos, irmãos? Nós temos o nosso próprio Salvador como o sumo sacerdote, mas também ele sendo a própria oferta, o Cordeiro Pascal, mas uma oferta definitiva, um sacrifício único, de uma vez por todas e para sempre. E aí o que é nos restabelecido com muita felicidade, com muita alegria? A presença do Deus Pai Todo-Poderoso. O véu dos santos, ele rasgou de cima até embaixo, nos dando acesso agora direto à presença de Deus. E temos a destra de Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não precisamos mais, logicamente, de um sacerdote para realizar algum sacrifício. Cristo fez isso de uma vez por todas para sempre. Então veremos o que é que a palavra nos coloca a nível de privilégio quanto a esse aspecto. Tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E quando nós observamos aqui, a palavra intrepidez, meus irmãos, significa coragem que não hesita. Ao estarmos na presença de Deus, temos de fato essa coragem de nos adentrarmos, como diz o autor aos Hebreus, nos santos do sangue, dos santos, pelo sangue de Jesus na Cristo, nosso Salvador. Como mencionei, o véu foi rasgado. A obra de Cristo na cruz, de maneira definitiva, nos garante esse acesso direto agora à presença do Deus Pai Todo-Poderoso. Então a gente para pensar na qualidade desse privilégio. E o que muito me chama a atenção, meus irmãos, por exemplo, é como muito de nós temos a dificuldade do exercício da oração. Porque, irmãos, vejamos bem, paramos para refletir. Quando nós oramos, quando nós, em nosso recôndito, nosso quarto, onde quer que você esteja, quando você começa a orar, você tem o entendimento claro de com quem você está falando e deste privilégio que você tem em estar na presença dele. E isso me faz refletir e questionar por que nós somos tão poucos no templo quando nos reunimos para orar. Isso me faz refletir, me faz pensar que será que nós não estamos compreendendo a grandiosidade, a magnitude deste privilégio? Alguém pode dizer assim, não, pastor, necessariamente eu não preciso estar na igreja. Meus irmãos, nós estamos na igreja e nós nos reunimos no exercício do amor fraternal. E é extremamente importante, enquanto povo de Deus, nós nos reunimos para as orações. Porque é uma prática que já vem da própria igreja primitiva, quando você vê em Atos, que os irmãos se reuniam para a prática das orações e para o partir do pão também. Então nós temos esse privilégio que o nosso Salvador, de uma vez por toda, conquistou. E aí me faz a pergunta, por que será que nós nos reunimos tão pouco?
E somos poucos quando nos reunimos. Será que nós estamos nos enredando com tudo aquilo que o mundo oferece, suas distrações, e nós começamos a valorizar mais essas coisas do que enquanto o povo de Deus nós estarmos reunidos para a oração? É lógico que existe a responsabilidade pessoal de todos nós, todos os dias, termos o nosso exercício devocional e a prática da oração. Mas tão quão importante é o povo de Deus, na casa de oração, se reunir para orar. E é triste quando muitas vezes a gente está realizando esse trabalho e nós temos tão poucos irmãos dispostos a saírem de suas casas para estar no templo, orando, buscando a presença de Deus. Enquanto o texto nos ensina de que forma nós conquistamos isso. Foi pelo sangue de Jesus. Jesus conquistou isto para nós. Então a gente precisa parar para pensar e para refletir o preço tão alto, tão caro, imensurável, não tem como medir aquilo que o Salvador realizou na cruz, para a gente ter esse acesso. E por muitas vezes, é triste saber que muitas vezes ignoramos isso. Você já parou para pensar, você já refletiu acerca justamente de quão maravilhoso, de quão grandioso e quão sublime é estar reunidos para buscar a presença de Deus por meio das orações? Esse acesso maravilhoso que o Salvador, com um preço tão alto, tão caro, pagou na cruz por mim e por você. Para a gente ter esse privilégio, esta alegria, essa satisfação que muitos não têm. E que muitas vezes, aí é triste a gente constatar que nós negligenciamos essa prática e não temos esta mentalidade e não levamos isso a sério quanto deveria ser, e muitas vezes nós não estamos considerando tudo aquilo que o nosso Salvador suportou para nos conceder este livre acesso. O texto continua e nos diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, como eu já coloquei, como eu já deixei bem claro, essa posição do nosso Salvador. E aí vem o verso 22, nos chamando mais a atenção. Aproximemo-nos, nos ensinando como fazer. Aproximemo-nos com sincero coração. Meu irmão, minha irmã, a gente esconde o nosso coração de diversas pessoas. De esposo, da esposa, de filhos, de filha, de amigos, de parentes, de quem quer que seja, do pastor, dos presbíteros. A gente esconde o coração de quem quer que seja. A gente só não esconde o coração de Deus. Deus conhece o meu e o seu coração muito mais do que nós nos conhecemos. Então, ao aproximar de Deus, não tenhamos a presunção de acharmos que estaremos escondendo algo da parte de Deus, porque não estaremos. Então é bom que ao nos aproximarmos de Deus, façamos isso, como diz o texto, com sincero coração, e aí, em plena certeza de fé. Quando você se aproxima, quando você vai orar, você está no exercício da sua fé? Ou você está fazendo isso simplesmente para cumprir tabela e dizer: olha Deus, hoje eu já tive minha cota de oração? Nós de fato nos aproximamos com essa convicção, com essa plena certeza da fé, de que Deus está conosco, de que Deus está nos ouvindo e que principalmente Deus não está nos recebendo em sua presença?
tenhamos esse exercício de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Tem alguma coisa que está pesando, meu irmão? Então comece pedindo perdão. Mas preste bem atenção. Não é pedir perdão no início da oração por tabela, não. Porque a Escritura é clara. Aquele que confessa e deixa. Confessar e deixar. Este vai alcançar misericórdia. É fato. É o que a Escritura ensina. É verdade. Então, meus irmãos, ao nos aproximarmos de Deus, temos o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Amados, não há como se relacionar com Deus santo e puro se eu e você não estamos batalhando diligentemente pela santificação, pela mortificação do pecado na carne. A Escritura é clara e o próprio Deus é claro quando ele diz: sede teu Deus porque eu sou santo. Acabei me embaralhando, né? Sede santo porque eu, teu Deus, sou santo. Quando nós observamos isso no texto original no hebraico, está no imperativo. É uma ordem. Deus ordena para mim, para você, para todo o seu povo, que nós devemos sermos santos. Inclusive, Paulo deixa claro que nós fomos justamente eleitos para isso, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, meus amados irmãos, ser santo não é uma opção, não é uma escolha. Ser santo é uma questão de obediência. Por acaso pode haver unidade, comunhão da luz com as trevas? Pode por acaso ver unidade, comunhão de Deus com Belial? Não. Da mesma forma, não pode este Deus santo ter comunhão com nós, vivendo deliberadamente na prática do pecado. Então, por isso, meus amados irmãos, que há necessidade de, quando nós nos aproximarmos de Deus, não somente com intrepidez, não somente com um coração sincero, no exercício da fé, mas com um coração purificado, de má consciência, com corpo com água pura, ou seja, santificado. A santificação é progressiva. Cristo, de forma muito clara no Evangelho de João, capítulo 17, nos santificou de uma vez por todas e para sempre, e essa obra foi realizada de maneira definitiva e ela é imutável. Mas, irmãos, também vem a nossa responsabilidade humana de nós estarmos diariamente mortificando o pecado na carne, lutando contra tudo aquilo que de fato é exatamente o que nos afasta de Deus, que é o pecado. E nós sabemos que sozinho a gente não consegue, porque o nosso Salvador deixou claro: sem mim nada podeis fazer. Mas também nós precisamos exercer a fé e a firme convicção de que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, que muitas vezes nos solapa justamente com diversas tentações. Isso é um fato, isso é uma verdade, é uma realidade. Mas nós não podemos isentar a nossa responsabilidade nesse processo, quando a palavra nos explica muito claramente que o homem ele é tentado pelas suas próprias paixões. E uma vez que ele cede, dá à luz o pecado e gera morte. Então não há como nós nos aproximarmos de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. É preciso que a gente tenha consciência de fato do quanto santo é o nosso Deus. E de fato, ao entrarmos na presença dele, não somente com intrepidez, mas também com temor e tremor, por saber quem ele é. O texto continua e segue
E vem mais outra recomendação da parte do escritor aos Hebreus, no verso 23, do capítulo 10, quando ele diz: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu e você um dia confessamos Cristo como Salvador, não é? Tivemos um encontro com Cristo, Cristo nos converteu a Ele, nos transformou, nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que coisa maravilhosa esse dia foi. Que dia glorioso, que dia majestoso. Que dia inesquecível para a vida de todo aquele que nasceu de novo. Há até que comemore, não é? 2 aniversários. O do seu nascimento e do seu novo nascimento. Conheço irmãos que fazem isso. E que dão culto de ação de graças. Mas, meus irmãos, guardemos firme a nossa confissão. Crê no Senhor Jesus Cristo. Guardemos firme nossa confissão. Não vacilemos. Não vacilemos. Imagine, irmãos, aqueles que estão vivendo nos países árabes perseguidos. Imagine aqueles que estão vivendo em países como a Coreia do Norte, a China, que tem impressionado cada vez mais os crentes, que inclusive recentemente eu vi uma matéria que os cristãos vão ter que dar prova, né, de louvor, dar prova de adoração ao governante chinês, senão não vão poder reabrir as igrejas. É difícil para esses irmãos. Mas parem para pensar, eles continuam perseverando. Uma vez eu me lembro de um relato da Missão Portas Abertas, em que uma determinada igreja ou irmãos em uma localização estavam sofrendo uma severa perseguição. E esses amados irmãos, quando solicitaram um pedido de oração para a igreja do Ocidente, eles disseram o seguinte, que nós não orássemos para que a perseguição acabasse, mas que nós orássemos para que eles suportassem a perseguição. E isso me faz... a primeira vez que eu tive essa informação, eu chorei. Eu me emocionei. Porque quando eu paro para pensar na qualidade da fé desses irmãos, eu me senti envergonhado. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente por tão pouco está reclamando aqui. E nós temos pessoas que podem ser assassinadas simplesmente por confessar que Jesus Cristo é Senhor. Ou por não negá-lo. E isso me envergonha. Quando às vezes eu penso as coisas que já fiz, a forma infantil com que já questionei ou reclamei de certas coisas. Quando eu olho uma fé dessa, realmente a gente se sente envergonhado. Porque são tão homens, são tão mulheres, o quanto nós aqui no Ocidente o somos. Não há nada de diferente e de especial neles. Mas eles, na prática, de fato, exercem a sua fé com temor e tremor na presença de Deus e não na dos homens. E muitas vezes, por tão pouco, nós estamos aceitando tantas coisas e tantos ataques à fé cristã, não é? Estamos nos curvando e baixando a cabeça. Guardemos firme, meus irmãos, a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Quando nós olhamos todas as Sagradas Escrituras, quando lemos toda a história, só falta uma promessa: Cristo voltar. E aí nós vamos ter a consumação dos séculos. E devemos ter o desejo que Ele volte. E que volte logo. Devemos orar. Devemos ansiar.
e desejar por isso. Mas parece que as pessoas estão alheias. E muitos dos crentes estão vivendo o dia a dia como se fossem viver a eternidade aqui. O autor dos Hebreus continua e diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Duas coisas dos quais devemos, meus irmãos, estarmos estimulados a fazer de um para com os outros. Primeiro, o exercício do amor. O amor nas Escrituras, ele é prático, meus irmãos. Ele não é um mero assentimento de um sentimento. Ele não é platônico, feito duas estátuas, uma de frente para a outra. Não é platônico e nem também é contemplativo. A gente não fica parado, assistindo, observando, olhando. A gente vive, e vive na prática. Porque é uma das marcas daqueles, de fato, que nasceram de novo. É o amor. E Cristo elevou essa situação ao mais elevado nível possível. Porque ele deixa claro nos evangelhos que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O paradigma agora é Cristo. E quando nós paramos para observarmos até onde ele foi por amor, foi um amor que o conduziu à cruz. Amor sacrificial. Tenhamos o mesmo amor de um para com os outros. E não apenas naquilo que nos interessa. Amemos igualmente uns aos outros, como também vamos estimularmos. Vamos exercer o estímulo, irmãos. Vamos estimular todos os dias a realização das boas obras. Quando alguns irmãos chegam na igreja, que às vezes procuram uma liderança, um pastor, um presbítero, um diácono, um tal, com uma ideia de fazer uma obra, de fazer um trabalho, oriente. Oriente. Não jogue o balde de água fria e diga: se junta aí com os irmãos e desenrola a parada. Não é assim que funciona. Se existem pessoas que estão estimuladas a fazer algo, direcione, organize. Porque uma das coisas mais difíceis é justamente isso na igreja, é nós procurarmos quem está disposto para fazer algo. Porque temos uma ideia muitas vezes na igreja equivocada de que tudo só quem faz é pastor, presbítero ou diácono. Ou quem foi imbuído de alguma autoridade ou alguma liderança para atuar e trabalhar com algum ministério. Todos nós, meus irmãos, devemos nos estimularmos uns aos outros à prática das boas obras. De preferência, ministerialmente na igreja. Mas se você pode e tem condições de fazer algo além, faça. Faça. Se você tem uma boa situação financeira e Deus moveu o seu coração para que você distribua cesta básica e você pode fazer, faça. Leve a mensagem também para a alma, não só para o estômago, não. Fale também do amor de Deus. Converse com sua liderança da igreja, mas faça algo. Não fique apenas sendo o cristão domingueiro para esquentar banco na igreja. Como que parece que a bateria descarregou, vai para a igreja para recarregar a bateria e para ter mais uma semana, e na outra semana a mesma coisa. Testemunhe em Cristo, meu irmão, minha irmã. Mas que as pessoas primeiro reconheçam Cristo por meio das suas ações, por meio do seu senso de justiça, pela sua ética, pela sua moral. Cristo seja visto em você, mas realize as boas obras. E por último, deixando bem claro, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. E aqui é importante a gente entender, meus irmãos,
que é uma verdadeira pancada, não é? É um verdadeiro tiro no alvo para os chamados desigrejados, né? Que pensam que podem viver assim. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Se esses alguns querem fazer, a gente admoesta. Sim, a gente fala, a gente conversa, a gente explica. Mas se não o querem, vão assumir a própria responsabilidade diante de Deus naquele grande dia. A gente deve, de fato, fazer as devidas admoestações. Porque, meus irmãos, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Uma coisa que eu sei, e creio e confio, é que a palavra disse que ele virá. Jesus voltará. Que Deus aplique, meus amados irmãos, mais uma vez essa palavra aos nossos corações. Nós agradecemos a presença de todos os amados irmãos. Estou muito feliz porque o nosso amigo e que foi professor de seminário, Dr. José Roberto, né, está presente conosco nessa live. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério e todo o trabalho que o amado e nobre reverendo tem realizado, não é, com suas lives. Deus abençoe. Fred está presente também. Fred, que bom te ver, viu, Fred? Só coisa boa na sua vida, meu irmão. Um abraço em Valéria. E aos demais, né, que chegaram depois que a gente já havia iniciado. Deus os abençoe a todos e que a bênção, não seja apenas a você, mas que seja estendido a toda a sua parentela. Vamos orar, depois estaremos nos despedindo, ok? Pai bendito, Pai amado, mais uma vez, o teu povo que se chama pelo teu nome, glorifica, exalta o teu nome pela exposição da tua palavra, Senhor. Obrigado por o Senhor ter nos falado. Obrigado pela tua orientação, pela tua admoestação para conosco, Senhor. Ajuda-nos, capacita-nos para que possamos corresponder, ó Deus, àquilo que nós ouvimos nessa manhã. Rogamos as tuas ricas bênçãos, Pai amado, sobre todos os amados irmãos e irmãs presentes aqui neste momento. Que a tua boa mão seja sobre cada um deles e também, Senhor, com toda a família deles. Roga a tua boa mão sobre eles em nome de teu Filho amado. Te dou graças a Deus também pelo reverendo José Roberto, pelo seu ministério, pelo seu trabalho desenvolvido em outras esferas que vão além da igreja. Que o Senhor continue iluminando, capacitando, dando a ele a sabedoria que vem do alto, discernimento espiritual, para que aonde Deus abra a porta, que ele adentre e que ele glorifique e que ele exalte o teu nome em todo o tempo. Pai amado, como de costume, Senhor, nós perseveramos nas orações, não de forma como fosse de forma mecânica, mas porque é do nosso interesse, ó Deus. Nós rogamos por todas as famílias enlutadas, por todas as famílias que estão sofrendo, chorando, lamentando pela perda de entes queridos, não somente perdidos pela Covid-19, Pai Santo, mas por tantos outros problemas, porque foi instalada a cultura do medo. Quantas pessoas estão tendo ataque do coração, estão indo a óbito porque tiveram medo de ir para o hospital? Quantos são aqueles que estão sofrendo com o câncer e que estão até falecendo porque pararam o tratamento por terem medo de ir ao hospital e serem contaminados com a Covid-19? Ó Deus, tem misericórdia dessas pessoas, tem misericórdia, Pai Santo, dessas famílias que sofrem e que mal puderam se despedir, mal puderam fazer um velório adequado mediante a situação que estamos vivendo. Tem misericórdia desse povo, refrigera, ó Deus, consola por meio do teu Espírito Santo, Pai Santo.
Também rogamos por todos os profissionais na área de saúde, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, os livre do mal, os livre da contaminação. Rogamos em nome de teu Filho amado, que o Senhor os revigore, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os renove o ímpeto, o desejo de continuar a batalhar, ó Deus, nessa luta, que estão aí na linha de frente, combatendo a Covid-19, como N outros problemas de saúde que existem, ó Deus. Também rogamos a tua misericórdia, teu cuidado e amor fraternal para com aqueles, ó Deus, que estão enfermos, estão nos leitos dos hospitais, esses que estão aí com respiradores, lutando, batalhando, ó Deus, pela sobrevivência, pela recuperação da sua saúde, e rogamos a tua boa mão sobre todos eles. Eu sei, Pai Santo, que o Senhor, com a única ordem que o Senhor der, essas pessoas podem ter a saúde restabelecida. Nós oramos, porque nós cremos. Nós rogamos, porque temos a fé para isso, ó Deus. Não estamos dizendo como o Senhor tem que fazer, mas nosso coração se abre para o Senhor e diz: nós cremos que o Senhor pode fazer. Pai amado, rogamos também por nós, por todos os amados irmãos presentes aqui online, que a tua boa mão seja sobre todos eles, sobre a parentela de todos eles, e que o Senhor nos livre da peste perniciosa que é a Covid-19, nos concedendo o restante de dia em paz, e que tudo em nós e na vida do teu povo, o Senhor seja exaltado e glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amados, mais uma vez eu agradeço a todos, e amanhã nós estaremos mais uma vez nos encontrando. Mas queremos informar o seguinte, irmãos: de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas, via Instagram. E hoje, às 20 horas, nós estamos fazendo a exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Todos estão convidados a participar. Inclusive, divulgue nosso canal. Nos ajude nesse aspecto aí para a gente conseguir os 1000 inscritos, para que a gente possa fazer a transmissão pelo canal do YouTube. Por meio de um aplicativo, nós estamos utilizando o YouTube nos domingos às 10 horas da manhã e às 19 horas exclusivamente. Então eu rogo as vossas orações nesse aspecto, como quero contar com a colaboração de vocês. E ao compartilhar o nosso canal, peça que as pessoas façam a inscrição e ativem o sininho lá, ok? Inclusive, se você não sabe, na nossa página, na descrição, na nossa página do Instagram, tá lá o link do nosso canal no YouTube. Você pode ir lá e compartilhar o link para seus parentes, amigos, colegas de trabalho, familiares, e pedir que o pessoal se inscreva. Nos ajude nessa batalha aí, ok? Então Deus vos bendiga. É um prazer, uma alegria, uma satisfação sempre tê-los conosco. Graça e paz, minha filha Thalita Gabriela. Te amo, viu, filha? Só coisa boa na sua vida. Deus lhe bendiga, minha filha. E amanhã aqui, não esqueçam, amados, estaremos às 11 horas da manhã, novamente nesse exercício devocional, e eu conto com a presença de todos vocês. Deus os bendiga e um bom dia.